Perdão, o vocabulário predestinação tornou-se sinônimo de decreto divino e com este sentido passou a indicar um conjunto de palavras e expressão com os seguintes resultados: determinar, escolher, né? Predestinação, escolher, beneplácito, Efésios 1:9 e propósito de sua vontade, Efésios capítulo 1, versículo 11. Definição teológica. De ponto de vista teológico, predestinação diz a respeito a propósito determinado por Deus desde a eternidade para os que estão em Cristo. Deste modo, é bom que se destaque que, embora estejam intimamente relacionadas, eleição e predestinação são uma mesma coisa. Eleição significa escolha, enquanto predestinação tem a ver com o fim dado aos escolhidos. Eleição é ato pelo qual Deus escolhe o homem para si mesmo. Predestinação é um ato determinativo de que Deus quanto o destino dos que ele escolheu. Predestinação na Bíblia não tem a ver com a escolha, mas com o destino dado àqueles que já foram escolhidos por Deus. Então, predestinação, para sintetizar melhor, né? Predestinação, nós, como crentes, né, e eleitos por Deus, estamos predestinados a entrar no céu. Isso que a gente crê, a predestinação, é que a gente sabe que a gente está predestinados a entrar no reino dos céus. Não é isso, meu diácono Cordeiro? Com certeza, chamar também de prepúcio, né? Isso. Não é isso, meu auxiliar Atos? Então, a gente vai entender que a predestinação, né, pode afirmar à luz dos ensinos do apóstolo Paulo que três são os objetivos da predestinação bíblica em relação aos salvos em Cristo: serem filhos por adoção, onde a gente fez a leitura, Efésios capítulo 1 e 5, serem corredeiros com Cristo, Efésios capítulo 1 versículo 11, serem conforme a imagem de Cristo, Romanos 8 e 29. Predestinação à luz da Bíblia não tem por objetivo a fé, não define se alguém crê ou não. Trata-se da definição divina daquilo em que aqueles que estão em Cristo se tornarão ao final, né? A falsa percepção a respeito da predestinação. A problemática a respeito da predestinação não se existe ou não como algum predestinamento querem fazer a pensar, pois a Bíblia deixou muito claro que a predestinação é uma doutrina bíblica. Romanos 8, 29 e 30, Efésios capítulo 1, do 5 ao 11, de modo que o ponto a ser considerado é como ocorrer essa predestinação. Então a gente entende aqui, à luz da Bíblia, né, que a predestinação, né, estamos todos nós aqui predestinados a entrar no reino dos céus, né? O segundo ponto vai dizer assim, né, segundo subtópico, filhos por adoção. Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção. Essa prática não fazia parte do ensinamento legal judaico, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecida entre os gregos. Assim, o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a adoção dos eleitos como os filhos segundo o beneplácito da sua vontade. Então a gente vai ver que eleição e predestinação são dois assuntos distintos. Eleição, nós somos eleitos em Cristo, e predestinação, temos o conhecimento que estamos predestinados a entrar no reino dos céus, né? O nosso irmão Atos também ele vai trazer um ponto específico do ponto desta lição, em nome de Jesus. Nosso presbítero falou
segundo subtópico, vamos para o terceiro. Terceiro subtópico do segundo tópico. Diz assim: os privilégios da adoção. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com ele, mas o pecado rompeu essa dádiva. Entretanto, em Cristo, o Pai reconciliou-se com os homens, adotando os escolhidos. Está em Efésios capítulo 1, verso 5, que diz assim: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Nesse sentido, o apóstolo Paulo usa uma analogia da adoção na sociedade romana, em que o filho adotado recebia o direito ao nome e aos bens de quem o adotava. Igualmente, na filiação divina, Deus predestinou as bênçãos de um novo nome e de uma nova imagem, a imagem de Cristo, aos eleitos. Então, quando uma criança é adotada, recebe do pai adotivo e da mãe o nome e o direito a ser herdeiro daquilo que o pai e a mãe têm para deixar, caso venham a falecer. Então, aqui Paulo faz essa analogia porque quando somos eleitos por Deus, agora podemos ser filhos por adoção, ter um novo nome e, quando arrebatado, ser a imagem de Cristo. Isso trata a predestinação trata das bênçãos destinadas aos que estão eleitos. Então, Deus concede a redenção e a remissão dos pecados. Está no versos 7 e 8, vai dizer assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência. Continuando o texto, diz assim: e restabelecer a comunhão com o pecador, dando-lhe o direito de clamar Abba, Pai. Então, isso também fala sobre a reconciliação, que a gente vinha na lição anterior, se não me engano, sobre a reconciliação, a redenção promovida em Cristo, que é o resgate por um preço, a justificação que a gente já falou aqui. Então, essas são as bênçãos que acompanham os eleitos. Isso trata de Deus, para os eleitos, reservou na sua presciência bênçãos. Mas não são bênçãos particulares, que uma pessoa vai receber uma coisa, outra pessoa vai receber outra coisa. Não. São bênçãos em que os eleitos, ou seja, aqueles que estão em Cristo, e qual é a condição de estar em Cristo? É ter fé e se arrepender, crer que o seu sacrifício é único e suficiente para a sua salvação. E nenhum mérito meu eu tenho. Então, seguindo aqui o texto, diz assim, isto é, o direito de ter intimidade com o Pai. Isso significa que passamos a ser herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, das promessas a Abraão e da vida eterna. Tendo sido aceitos por Deus, fomos transformados para seu louvor e glória, como está no versículo 6 da leitura. Para louvor e glória da sua graça,
pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Então, resumindo, a predestinação trata das bênçãos reservadas aos que estão eleitos. E os eleitos são aqueles que estão em Cristo. E para estar em Cristo, a condição é ter fé nele e arrepender-se dos seus pecados. E com o arrependimento vem a nova vida em Cristo. Então, as bênçãos reservadas para os eleitos é a predestinação, em resumo, que Deus, na sua presciência, já havia reservado para os eleitos. Esse é o final do terceiro subtópico. Esse é o final do terceiro? Do segundo, perdão. Terceiro subtópico. Então, queridos, o segundo tópico que os nossos irmãos abordaram foram predestinados para a santidade e filiação. Então, os irmãos já abordaram, né, um assunto logo lá no primeiro ponto, né? O primeiro ponto do segundo tópico, que falou a respeito ou seja, no segundo ponto, né, que foi o que Atos acabou de falar, e o presbítero também deu a sua parcela de compreensão, recitando aqui o tema, né, de filho por adoção. E a gente vai observar que nenhum dos escritores do Novo Testamento usaram esse termo, né? Nenhum dos evangelistas, né? E nem os outros escritores de cartas, né? Mas Paulo, ele enfatiza bem que o efeito da adoção, né? Ele trazendo Cristo como esse Novo Testamento, né? Quem atesta essa filiação de adoção, Jesus Cristo, ele é o testamento que atesta o filho adotivo, né, diante de Deus. Claro que na prática comum entre os gentios na época, Paulo tinha bem o conhecimento, já na comunidade judaica, eles não tinham essa prática comum, mas já os gentios tinham sim essa prática. Eles achavam por bem para os pais que não tinham filhos, eles achavam por bem de adotar, e ele teria o mesmo direito de, quando o pai chegasse a falecer, eles teriam o mesmo direito de receber a herança, né? Que é o que Paulo vai enfatizar bem lá, ainda aqui no texto, continuando aqui, dizendo que nós, como cristãos, somos co-herdeiro de Cristo, né? Cristo é o herdeiro, né? E nós, como seus irmãos, somos co-herdeiro de Deus. Já está passando que um filho adotivo pode também receber parte da herança que o pai deixou. Então, a condição aqui que Cristo nos dá com respeito à eleição de Deus, né? Para os pecadores, né? Para os pecadores é uma condição extraordinária, né? A gente ser participante de uma herança que nós nunca colocamos lá, e Deus faz com que nós tenhamos esse privilégio de ser co-herdeiro com Cristo, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, porque Ele é o primogênito, né? Filho de Deus. Então a sua herança é repartida para conosco. É um privilégio muito grande, não é isso, meu presbítero Arthur e professor Atos? Isso aqui é privilégio inquestionável. Existem pessoas no mundo, né, pelo seu conhecimento, achando que tem o direito de questionar as decisões, as atitudes, né, e as definições de Deus. A gente entende que Paulo vai trazer essa ênfase aqui com respeito à herança, né? Filho de adoção, como Cristo o próprio falou que nós, né, que o sangue dele era o sangue do Novo Testamento. Então, quando Cristo fala isso aqui, a gente somos
ele é o testamento que aprova todos aqueles que vêm a ele como filho de Deus por adoção. Que coisa maravilhosa e tremenda da parte de Deus. O terceiro ponto do segundo tópico é dizer, o privilégio da adoção, né? Deus criou a humanidade para viver em comunhão com Ele. Foi isso que eu falei? Pronto. Então, se Deus criou a humanidade para ter esse privilégio, então vale ressaltar que o homem deve aceitar essa decisão de Deus, reconhecer a sua posição diante de Deus como pecador e aceitar a Cristo para fazer parte da filiação por adoção por intermédio de Cristo Jesus. Amém? Então, vamos lá para o terceiro tópico da lição, né? Que vai falar sobre a sublimidade do propósito na predestinação, certo? Veja, o termo predestinação aparece 6 vezes no Novo Testamento. Atos capítulo 4, versículo 28, Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30. Pode ler? Está com ele aí? Atos 4, 28. Na agulha. Deixa eu ler aqui. Procurei Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30. Deixa eu ler aqui 28 de Atos dos Apóstolos, que diz assim, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito tenham anteriormente determinado que se havia de fazer. Então, a gente observa que a predestinação, no Novo Testamento, o termo predestinação aparece 6 vezes, e o primeiro será esse, como também em Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que eles sejam o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou a este também chamou, e os que chamou a este também justificou. Isso. E os que justificou a este também glorificou. Então, observe que os que chamou, o santificou, certo? E o que santificou, chamou e o glorificou. Amém? Então, ainda temos Efésios capítulo 5 e o versículo 11, capítulo 1, versículo 5, versículo 11. Eu gostaria que um dos irmãos lesse o versículo 11 de Efésios capítulo 1. Em nenhuma dessas vezes a expressão faz referência a pecadores sendo destinado à condenação eterna. Então entenda que Paulo está afirmando que nenhuma dessas expressões vai falar diretamente ao pecador. Então, aqui já vamos desfazer, segundo a Bíblia, a tese de Calvino, certo? Que traz uma alusão ludibriatória para os seus leitores, que Deus escolheu uns para a salvação e outros para perdição eterna, ou seja, predestinou um para a salvação e predestinou outros para a perdição eterna. Em nenhum texto desse aqui, a gente estamos observando que Deus estava falando diretamente, ou seja, Paulo referindo-se a nenhum das pessoas que não era eleito de Deus, ou seja, os que já eram salvos em Cristo. Paulo está falando que a predestinação aqui no termo bíblico, aqui está usando esse termo aqui de eleição e predestinação somente para os salvos que são eleitos em Deus, os que são eleitos, escolhidos de Deus, certo? Não a os não salvos, certo?
aos que não são salvos. Conforme anota o teólogo Tito, né? Título, tal observação deveria ser suficiente para desmontar a compreensão calvinista da predestinação como escolha de uns indivíduos, outros para a salvação e outros para a perdição. John Wesley, na sua obra Predestinação, calmamente faz objeção da ideia de Calvino da predestinação arbitrária de alguns para a perdição. Veja o que diz: a respeito daqueles que, sendo capazes de livrar milhões da morte, apenas com um sopro da sua boca, se recusasse a salvar mais do que um dentre 100 e dissesse: eu não faço porque não o quero, como exaltaremos a misericórdia de Deus se ele atribuirmos tal procedimento? Isso é uma interrogação, né? Como Deus pode ser considerado um justo juiz se ele considera o réu previamente? Como pode ser considerado benigno se ele julga com parcialidade? De sorte, se existe uma predestinação para condenação, então, de que adianta a pregação? Tudo aqui é interrogação. Nesse sentido, os que não são escolhidos estão fadados à danação, porque a palavra seja pregada, quer não, a única resposta plausível em conformidade com os atributos divinos está em perceber o equívoco na interpretação de João Calvino e considera a presença de equidade e igualdade no julgamento dos pecadores. Então, isso aqui é a opinião de Calvino, né? Ele traz essas questões, ele aborda essas questões, né? Dizendo se Deus fosse, como Deus pode ser considerado um justo, se ele faria essa distinção de pessoas, para salvação e outros para condenação. Por conseguinte, novamente, reafirmamos pedagogicamente que predestinação não pode ser considerado dupla, isto é, não está relacionada com a condenação, mas diz respeito somente àqueles que são salvos. Amém? Então, Deus não está tratando aqui, Paulo, de forma nenhuma, está tratando aqui ou afirmando que a predestinação, a eleição e predestinação está sendo direcionada para as pessoas que ainda não professam Jesus como Salvador, e sim ao salvos, eleito, predestinado aos céus. E a gente vamos ver aqui algumas referências, né, que o próprio comentarista ele ressaltou. Como temos lá em Efésios capítulo 1, versículo 4, versículo 5, 1 de Pedro 1 e 2, e a gente já vimos isso aqui,
Essa interpretação está assim expressa no comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento. A questão da predestinação não significa Deus decidindo antecipadamente quem será salvo ou não, mas decidindo antecipadamente o que planeja que os eleitos em Cristo sejam ou venham a ser. Esses também é o parecer da declaração de fé das Assembleias de Deus. Então, meus amados, a gente observa aqui que a gente tem que afirmar conforme os pensamentos ou o que Paulo escreveu, que essa eleição ou a predestinação, ela está basicamente ou determinadamente somente para os eleitos, né? Que presbítero Arthur e Atos, que é o que Jesus ele afirmou categoricamente muitas vezes, por diversas vezes, que aquele que perseverar, os eleitos, aqueles que perseverar até o fim será salvo. Então a predestinação, senhor? Aqueles que perseveram até o fim dar-te-ei na coroa da vida. Isso. Então, tanto nos evangelhos como lá nos Apocalipse, Jesus está falando da predestinação dos eleitos, que é ser salvo se perseverar até o fim. Por isso que essa predestinação será para os eleitos. Isso, presbítero? Só em termos de fechar um raciocínio aqui, né? E no livro de Efésios, que a lição vai trazer para nós A leitura que isso é a salvação pela graça provém do amor de Deus, né? Efésios 2, o 4 ao 8 vai dizer assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos justificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e dos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de nós, é dom de Deus. Então, aqui está falando da salvação pela graça, né? A salvação veio de Cristo, e ele vai dizer aqui, ó, e nos ressuscitou juntamente com ele, nos fez assentar nos lugares celestiais, para nos mostrar nos séculos vindouros, nos séculos que vêm, vindouros. O sacrifício de Cristo foi lá atrás, mas está valendo até hoje e valerá até amanhã, depois de amanhã, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E quando Cristo ele morreu e ele ressuscitou, nós ressuscitamos juntamente com eles para nos sentar nos lugares celestiais. Então, para a gente fechar, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de mim, isto não vem do diácono Cordeiro, isto não vem do auxiliar local, nosso irmão Atos, isto não vem de nenhum obreiro da casa do Senhor. Vem de Deus, é dom da parte dele. A salvação para a nossa vida vem da parte do Senhor. Então, nós somos eleitos em Cristo
e estamos predestinados por Cristo a entrar no reino dos céus. E para que a gente venha e estar nesta predestinação de entrar no céu, é preciso a gente estar dentro da igreja, servindo ao Senhor, com o coração contrito diante dele, andando com fidelidade, no que o nosso irmão Atos falou, não é mentindo, não é furtando, não é adulterando, não é cometendo nenhum delito, para que a gente esteja predestinado verdadeiramente a entrar no reino do céu. O destino, a predestinação para a nossa vida, vamos dizer assim, entre aspas, somos nós que escolhemos. Porque quem está no mundo está predestinado a uma situação difícil, que é ir para o charco de lodo, é ir para o lamaçal, ir para o inferno. Quem está em Cristo está predestinado a ir para o céu. Então, a salvação é um dom de Deus na nossa vida. Deus, ele veio à terra, né? Cristo veio à terra, morreu a morte de cruz, escolheu salvar a todos, mas como ele nos deu o livre-arbítrio para a gente escolher o que a gente quer, a gente está escolhendo, graças a Deus aqui nós três, escolhemos a melhor parte. E tem gente que não escolhe a melhor parte, então está predestinado a diretamente a história dessa pessoa, o fruto, ao decorrer da sua vida, ele está predestinado a outro caminho distinto. Mas nós que estamos em Cristo, estamos predestinados a ir para o céu. Amém? Fala. Vale ressaltar, né, presbítero, que Mateus 24 e 13 vai falar, ó, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Glória. Então, a salvação ou a predestinação é para os que perseverar, certo? De forma nenhuma isso aqui vai fazer menção daqueles que ainda não professam Jesus, certo? Então, se você quer ter essa o interessante, presbítero e professor Atos, é que os adeptos, né, de Calvino, logo após eles tiveram outras interpretações e escreveram outros livros segundo a sua tese em afirmar de que uma vez salvo para sempre, né? O homem poderia aceitar a Jesus, mas confessar a Jesus, mas poderia pecar da mesma forma que viesse, porque eles já eram salvos, né? Segundo a presciência de Deus, era o que eles acreditavam, defendiam essa sua tese. Mas a gente vê que não é isso, porque a gente lembra um texto lá em Romanos capítulo 8, versículo 9, que a Bíblia vai dizer que o que ele chamou, o santificou, não é esse presbítero? O santificou, certo? Então, Paulo também vai dizer lá, o escritor aos Hebreus, né, vai dizer que sem a santificação ninguém verá a Deus. Não é isso, professor Atos? Então, nosso professor Atos, ele faz a conclusão final, em nome de Jesus. Queria passar um resumo que tem na Bíblia de estudo pentecostal, que é estudo sobre eleição e predestinação. Se você tiver uma Bíblia pentecostal, vai ter lá o estudo eleição e predestinação. É interessante porque a Bíblia de estudo pentecostal, ela firma bem aquilo que é nossa doutrina. Tudo que está nela não diverge daquilo que a gente acredita. Então, o resumo que diz assim: referente à eleição e predestinação, podemos aplicar uma analogia com um navio viajando para o céu. Então, Deus escolhe o navio, que aqui diz que é a igreja. Ele não trata aqui a igreja como o indivíduo, mas sim como o corpo de Cristo, né? Corpo de Cristo inteiro. Então, a igreja é eu e você, mas a Bíblia também apresenta a igreja como o corpo de Cristo, onde Cristo é a cabeça, para ser sua própria embarcação.
Então a igreja é a embarcação, Cristo, o capitão e piloto desse navio. Os que desejam estar no navio são eleitos, certo? E mediante a fé viva em Cristo. Então, está em Cristo, se estiver em Cristo, está na embarcação. É ter fé em Cristo e se arrepender. Se permanecer no navio, você continua eleito. Se não, não. Deixa de ser eleito. Então, e a predestinação? Concerne no destino da viagem, em que Deus preparou Deus preparou bênçãos para quem permanecer na embarcação. Quem permanecer recebe as bênçãos que Deus predestinou para a igreja. Então, e a igreja quem? Os tripulantes do navio. Enquanto permanecer no navio, você recebe as bênçãos predestinadas por Deus para a igreja. E se sair, você perde as bênçãos que Deus ele preparou. Esse é um resumo que tem na Bíblia Pentecostal do que é eleição e o que é predestinação para a gente encerrar. Só uma comparação para a gente entender, né? Um pouco melhor. Nosso presbítero, ele começou com oração e ele encerra e dará a bênção em nome de Jesus. Glória a Deus. Foi muito bom estar aqui nesta noite, reunidos com meus irmãos, com meu diácono Cordeiro, o meu auxiliar local, o nosso irmão Atos, que também é vice-dirigente do conjunto e vice-dirigente da nossa escola dominical. E professor, é uma bênção. É 3 em 1. É bênção da parte de Deus. Por isso. Né? Aleluia. Isso aí foi Deus que capacitou, foi Deus que escolheu. Isso é bênção nas nossas vidas. Estou alegre de estar com meus irmãos aqui nesta noite, né? A gente não pode estar no templo devido à situação, mas quem sabe domingo, né? Domingo vindouro, a gente poderá estar predestinados a entrar dentro da igreja novamente para adorar a Deus e glorificar e exaltar o nome de Senhor, né, Diácono Cordeiro e auxiliar Atos. Glória a Deus. Foi uma alegria estar com meus irmãos. Irmãos, você que assistir esta aula, compartilhe, dê um like lá, ajude no nosso canal da igreja de Passarinho, né, Assembleia de Deus de Passarinho. É o canal que a gente criou da nossa igreja para a gente fazer os cultos, e Deus tem abençoado esta obra e vai continuar abençoando. Então, abençoe, né? Dê um likezinho, compartilhe, se inscreva no canal, peça para outras pessoas se inscrever, para que a gente venha poder melhorar mais ainda a locomoção e os cultos, a transmissão dos nossos cultos e da nossa escola bíblica dominical, tá certo? Foi um prazer estar com o nosso diácono Cordeiro, foi um prazer estar com o nosso auxiliar nosso auxiliar Atos. Foi um prazer estar com meus irmãos aqui reunidos em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Senhor Jesus amado, Pai querido, Pai santo e poderoso Deus, queremos te agradecer, meu Pai, de estar reunidos aqui, Senhor. Deus, aprendendo mais um pouquinho da Tua Palavra. Deus, te agradeço, Senhor, pelo nosso diácono Cordeiro, meu Pai. Te agradeço por Atos, Senhor, por essas bênçãos que o Senhor tem me dado em minha vida. Deus, continua abençoando a família de cada um, continua ajudando a nossa igreja de Passarinho, Senhor, os demais irmãos, os demais cooperadores, Senhor. Deus, te agradeço, meu Pai, nos leva-nos em paz para nossas casas, nos dá uma noite de sono tranquila e reparador, meu Pai. É isso que te pedimos, desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Curve sua cabeça e estenda sua mão. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as divinas consolações do Espírito Santo seja com todos nós, desde agora e para sempre. Toda a igreja diz: Amém. Amém.